Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Maria, Rafael e Sérgio, através do espírito Dr. Ludwig. Na parte da introdução, nós vamos para falar a terceira parte. É evidente que em tempos de fake news é preciso utilizar o bom senso, passar ao crivo da razão o que nos chega, separar o joio do trigo. Tarefa nem sempre fácil e rápida, porém necessária para estabelecer parâmetros confiáveis ao conhecimento que quer absorver sobre o tema. Nessa perspectiva, a proposta do presente trabalho consiste em apresentar a existência dos espíritos como variável científica a ser considerada em pesquisas com metodologias coerentes e coesas. Se não há como comprovar a existência de seres incorpóreos, ao mesmo tempo, não temos provas para descartar essa possibilidade. A medicina terrena, em grande parte, pode não acreditar na existência de um mundo espiritual, onde seres organizados atuem em auxílio à humanidade, mas não consegue contestar a sua presença em artigos, livros ou publicações. Ou seja, a medicina pode não acreditar, mas também não desacredita. Não tem como provar. A não existência, de espíritos. Da mesma forma que eles não conseguem provar a existência dos espíritos, a ciência também não consegue não comprovar. Então, fica um ponto de interrogação no meio do que a gente diz que é materialismo. O materialismo afirma, ninguém veio de lá para dar uma comunicação, mas e as comunicações que foram dadas? Então, da mesma forma que eles ficam nesse impasse de acreditar ou não acreditar, nós estamos no meio desse balaio. Algumas pessoas acreditam, por quê? Porque existe uma coerência, o bom senso diz que acredita, e isso para nós é o mais importante. Eu já fui questionada várias vezes, Você realmente acredita na reencarnação? Você acredita que você vai para algum lugar, que você vai voltar aqui? Eu acredito, porque existem sintomas em volta que indicam isso. Não é uma ciência comprovada através de instrumentos materiais que, olha, você foi Cleópatra na outra vida. Eu não preciso disso. Mas basta eu encontrar uma pessoa na rua e falar assim, nossa, eu nunca vi essa pessoa na vida, mas eu sinto uma simpatia por ela, eu gostei tanto dessa pessoa. Isso me indica que pode ter sido uma pessoa que no passado, numa outra encarnação, tenha sido uma pessoa próxima e que eu me dei muito bem com ela. Como é que você pode gostar tanto de uma pessoa que você nunca viu na vida? É porque você já viu. Então, o bom senso traz para a gente provas. Não precisa de equipamentos, não precisa de ciência para provar que o espírito existe e que ele pode reencarnar, que ele pode ter outras vidas. É isso que o texto está querendo dizer. Aliás, até o momento em que concluímos esse livro, não havia nos estudos contemporâneos uma linha de pesquisa sequer centrada na desconstrução da existência de espíritos. Ou seja, até hoje não tem ninguém provando que espírito não existe. Para vocês verem. Assim como a gente fica naquela, tentando comprovar a existência após a vida reencarnada, que o espírito sobrevive à morte física, mas não tem nenhuma ciência que prove o contrário. Percebemos, sim, estudos sérios que conseguem catalogar a manifestação dos espíritos. É isso que eu acabei de falar. Então, tem formas e estudos que provam que espíritos desencarnados conseguem se comunicar. Mas não existe o contrário, provas de que eles não se comunicam. Bom exemplo é o excelente trabalho do pesquisador britânico Charles Ritchie, que investigou as experiências com a médium Eusápia Palladino no ano de 1894. A partir desses estudos, na Sociedade de Investigações Psíquicas em Londres, ele criou o termo ectoplasma,
para uma substância gelatinosa produzida por médiuns de efeitos físicos e que os auxilia na materialização de espíritos. Nessas reuniões, os espíritos materializados podiam ser vistos, falavam, respiravam e se apresentavam para o mundo. Foram pesquisas controladas e consistentes e que ainda são objeto de discussões em universidades pelo mundo todo. Essas apresentações dentro de grupos mediúnicos, elas só são permitidas para isso mesmo, com o efeito de provar que o espírito sobrevive à matéria. Não é legal fazer isso como se fosse um circo, como se fosse uma apresentação para pessoas de fora. Venham aqui ver o espírito se materializar. Isso é circo. Isso, a doutrina não apoia. Mas para efeito de provar que espírito existe, aí sim, a nível de estudo é necessário e é louvável até que se faça trabalhos como esse. Eu fui questionada essa semana, inclusive, a gente conversando entre amigos e foi falado, é necessário, colocar uma propaganda de centro espírita dizendo que vai ter psicografia durante uma palestra, nos trabalhos mediúnicos. Eu, particularmente, eu acho que essa propaganda não deveria ser colocada. Venham assistir palestra que a partir de tal hora vai ter psicografia. Eu, particularmente, acho que não deve colocar propaganda desse tipo para um centro espírita, porque pessoas não vão para assistir a palestra. Pessoas comuns vão querer a psicografia. Aí foi colocado, mas Chico Xavier fazia isso. Não, Chico Xavier fazia as psicografias a título de ajudar realmente pessoas. Ele tinha uma mediunidade muito aflorada, séria, que ele não colocava no papel aquilo que realmente não fosse um recado da espiritualidade. Nós que estamos começando a prática mediúnica, corre o risco de escrever no papel algo pessoal. Eu tenho a sensibilidade, de repente eu sinto que a pessoa está chorando pela morte de um ente querido, eu posso sentir isso, eu tenho esse sexto sentido, eu consigo perceber o que a pessoa está ali sentindo ou passando, pelo menos por cima eu consigo tirar um raio-x da pessoa, e de repente na hora de eu escrever aqui eu coloco, olha, você tem que parar de chorar, você tem que acreditar na vida, tal. Pode ser que eu esteja fazendo aquilo ali como se fosse uma carta mediúnica, e na verdade são conselhos meus diante daquilo que eu senti que a pessoa está passando. Existe uma diferença entre o que o médium escreve que é dele e o que é vindo da espiritualidade, uma intuição da espiritualidade. A intuição da espiritualidade vai falar assim, olha, não fica chorando pelo teu ente querido, não, porque ele foi preso, porque ele matou, porque os detalhes que vêm, eu, Patrícia, não saberia dizer. Então foi a espiritualidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa história de centros aí que estão dando muita psicografia, que estão chamando para psicografia, porque existem médiuns que apenas têm o sexto sentido, mas não têm dentro da sua prática a ética, a conduta e a seriedade de uma psicografia intuída pelo plano espiritual real. Isso pode acontecer. Então, não é legal reuniões circenses, espetaculares. Isso não é legal. O espiritismo não apoia esse tipo de prática. Agora, quando é a nível de estudo, até esses de materialização, porque qual a necessidade que a gente tem de ver um ser, um ente querido materializado? Se vier um recado dele para você, já é o suficiente, você não precisa ver ele materializado. Então, a materialização ela é utilizada simplesmente mesmo com seriedade para estudo. Aí sim, mas não tem necessidade de uma materialização para uma comunicação espiritual. Entretanto, o trabalho mais extraordinário... deixa eu só escrever isso daqui, que senão eu vou esquecer depois. Entretanto, o trabalho mais extraordinário, também dotado de parâmetros científicos para sua comprovação, veio antes.
A Doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, publicação lançada em 1857, esclarece sobre a relação do mundo espiritual com os seres vivos na Terra, por meio do ensinamento dos espíritos que se comunicaram por diversos médiuns no mundo inteiro. O autor e pedagogo sistematizou um corpo de conhecimentos que é a base para explicar a relação desse mundo espiritual considerado intangível pela ciência da Terra. Então, as obras de Kardec trouxeram o quê? A certeza do plano espiritual. Através dos seus estudos, através das convocações, né, de espíritos do mundo inteiro. É aí que se provou que existe, mais uma vez, a vida após a vida encarnada, a vida espiritual, porque os espíritos deram comunicações, e não foram comunicações dadas assim, todos no mesmo lugar, com o mesmo médium, e aí Allan Kardec pegou tudo bonitinho ali, mastigado, e virou livro. Não. Vieram as comunicações semelhantes, afins, mas de países, não era de ruas, países. Vieram comunicações de países diferentes, porém as comunicações semelhantes, assinadas com o mesmo nome, pela espiritualidade. Quando Allan Kardec bateu o olho assim, falou, não é possível, né? Tá vindo aqui a carta do José lá de Portugal, tá vindo a carta do José lá da Espanha, tá vindo, né? Lugares diferentes com o mesmo nome, com a mesma mensagem. Allan Kardec catalogava aquilo ali e transformou, através dos seus estudos, da sua capacidade, todas aquelas cartas em livros, em instruções dos espíritos para nós. Então, existiu ali uma prova de que a espiritualidade existe fora da carne. Cunhado por uma fé raciocinada, visou construir uma ciência espírita, na qual estabeleceu critérios para a construção da referida doutrina. Então, através dos livros, das obras do Kardec, nós construímos aí a doutrina espírita. Perdi aqui. Um de seus principais pilares é a afirmativa de que todos nós somos espíritos imortais e estamos vivendo uma breve passagem pelo corpo físico. Revela a imortalidade da alma e abre portas para a comunicabilidade com os espíritos. Então, a doutrina espírita acredita na vida espiritual, acredita na comunicação com os espíritos, acredita na reencarnação. Allan Kardec publicou outras obras que oferecem a continuidade ao estudo seguro dos fenômenos espíritas, entre os quais se destacam Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Publicou ainda entre 1858 e 1869 a Revista Espírita, fonte riquíssima de seus estudos em que a teoria e casos concretos corroboram o que foi dito nos livros da codificação. Hoje, as edições podem ser consultadas nos volumes da coleção que foram agrupados por ano de publicação. Então, as obras kardecianas, elas são baseadas nas instruções dos espíritos. Quando se fala, você é espírita? Sou espírita. Você é espírita kardecista? Esse termo está errado, porque dá a entender que nós seguimos Kardec. Nós não seguimos Kardec. Nós estudamos as obras que Kardec codificou, que vieram dos espíritos. Kardec não escreveu o livro, não tem uma palavra que seja feita por Kardec. Ele codificou, ele arrumou aquelas documentações que veio do plano espiritual e transformou em livro. Então, ele foi um organizador. Então, nós não seguimos Kardec. Kardec era um homem como outro qualquer, um ser mais evoluído, pela questão da inteligência, mais pela questão da inteligência do que pela questão moral. E ele foi o codificador, o escriba, é aquele cara que copia e cola. Ele organizou as palavras vindas do plano espiritual e transformou isso em livros. Então, tem Livro dos Médiuns, volto a repetir,
Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, tem Memórias Póstumas, que não está aqui, tem a Revista Espírita. Então, nós temos vários livros aí da codificação kardeciana. E quem é espírita, não é espírita kardecista. Chamamos a sincera atenção o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Esse livro desenvolve um tratado sobre a definição... Um tratado sobre a definição de mediunidade. Ao coletar informações dos espíritos, nos instrui que mediunidade é uma faculdade orgânica que auxilia o médium a trabalhar como ponte entre o mundo dos espíritos e o mundo material. Então, trabalhar a mediunidade, todo mundo tem mediunidade. Todo mundo é médium. Patrícia, mas não, eu não falo com o espírito. Você pode não ter desenvolvido a sua mediunidade. É a mesma coisa que visão. Todo mundo tem visão. Mas alguns precisam usar óculos para enxergar direito. Então, a mediunidade, algumas pessoas precisam estudar para desenvolver esse sexto sentido. Nós temos 5. Fisicamente, nós vemos, ouvimos, sentimos, degustamos, não é isso? Mas tem o sexto sentido, que é com o plano espiritual, que é a nossa intuição, que é a nossa sensação fora do corpo. Isso daí a gente pode ou não desenvolver. Alguns, para desenvolver, precisam estudar, precisam pegar o Livro dos Médiuns, né, a Gênese, e ir estudando para saber como lidar com isso, com esse sexto sentido. Tem outros que não estudam, tem outros que não frequentam o centro espírita e tem a sensação, tem o sexto sentido apurado. E tem outros que não, que passam pela vida toda, eu nunca senti, eu não sei, eu não acredito, porque comigo nunca aconteceu. Pode haver casos assim. Kardec organizou um vasto conhecimento sobre como colocar em prática a mediunidade, isso é, como desenvolver de forma segura o relacionamento com os espíritos, os cursos, né, através das obras. Saiu do misticismo das comunicações espirituais e sistematizou ideias que visam auxiliar a condução séria da mediunidade, que são as obras. Interessante observar que ainda são poucos os que conhecem o espiritismo no mundo. Até entre os que dizem professar essa doutrina, ainda há quem não conheça efetivamente o trabalho e o pensamento do codificador Kardec. Ainda há quem não conheça efetivamente o trabalho. Patrícia, presente, né? Desde 16 anos que eu frequento a doutrina. Porém, até hoje eu não abri a Gênese, não estudei ela. Não estudei obras póstumas. Por quê? Porque eu sou sem vergonha, sou espírita sem vergonha. Ou melhor, tenho até vergonha de falar que sou sem vergonha. Eu não consigo entender sozinha. Eu preciso de um curso, eu preciso de alguém que me ajude. Até hoje eu não vi nenhum curso sobre essa obra. Então, quando tiver, eu quero entrar. Eu quero aprender. Se der tempo, eu ainda quero. É muito difícil. Quando eu abri a Gênesis, eu falei, meu Deus, ciência pura. E eu tenho dificuldade com ciência. Então, há espíritas como eu, que somos sem vergonha, que a gente não estuda direito, né? Embora tenha surgido na França, a doutrina espírita conquistou grande expressão e simpatia no mundo. Aqui no Brasil e no mundo, através da propaganda da mediunidade de muitos espíritas, como Chico Xavier, Jerônimo Mendonça, Cairbar Schutel, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, José Herculano Pires, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, José Arigó, José Raul Teixeira, Hermínio de Miranda, Martins Peralva, Honório Abreu, dentre uma infinidade de outros. De todos, o que eu mais tenho conhecimento de obras é o Chico Xavier e o Divaldo. Os demais, olha só como é que eu sou sem vergonha. A gente vai analisando, né? Os outros eu já vi uma obra ou outra. O José Herculano,
como que fala? Ele traduz, né, as obras, o céu e o inferno, a Gênese, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. O José Herculano Pires, eu já vi ele como tradutor dessas obras. Mas o Chico são as mensagenzinhas que eu gosto dele, que vem do Emmanuel. O André Luiz eu acho também muito ciência. Tenho mais dificuldade com o André Luiz. Mas o Emmanuel eu gosto. As mensagenzinhas do Emmanuel, esse Pão Nosso que eu leio aqui todos os dias, Sinal Verde, eu acho maravilhoso. É um bálsamo pra gente. O Divaldo eu tenho pego agora. Depois dos 50 anos eu passei a pegar as obras do Divaldo também. Tô amando. Ele fala muito da transição planetária, do planeta de regeneração. Ele fala, eu peguei no outro canal, nesse canal, né, que a gente estava estudando, o último livro do Divaldo foi Perturbações Espirituais. Então, eu gosto do Divaldo, apesar de algumas contradições, eu gosto. Segundo o censo, o Brasil é o país mais espírita do mundo, com centros espalhados por toda a sua extensão territorial e mais de 40 milhões de simpatizantes. Simpatizantes não quer dizer atuantes, viu, gente? Infelizmente, tem muita gente que vai no centro espírita, mas vai por curiosidade. Por isso que eu não sou a favor de fazer circo. Quem vai tem que ir para ser socorrido. Foi socorrido, se torna trabalhador. Se torna também, faça ao outro aquilo que fizeram por você. Fizeram bem para você, agora faça para o outro também, continua. Mas muita gente vai num egoísmo tão grande, se cura e não volta. Quando fica doente, volta de novo. Então são pessoas rotativas. No centro espírita não existe de verdade uma fidelidade. As pessoas chegam, fazem o que precisam fazer e depois não voltam. Só voltam se houver uma segunda necessidade, a terceira necessidade e assim por diante. Então, simpatizante não significa atuante. Nós temos muita gente dentro do centro espírita, mas é rotativo. Entra e sai, não fica. Principalmente quando chega naquela parte assim, você tem que fazer a sua reforma íntima. Ou seja, não tem um padre, não tem um pastor que vai te levar para o céu e para o inferno, não. Ninguém vai se responsabilizar pela sua vida, a não ser você mesmo. Quando a gente joga essa batata quente na mão de alguém, da pessoa que está indo lá buscar ajuda, ela fala, mas eu sou boa, eu dou comida para os pobres, já estou fazendo a minha parte. É aí, quando você dá essa batata quente e fala, você é responsável por tudo aquilo que você faz, você é escravo das consequências daquilo que você plantou, que você teve liberdade para plantar, a pessoa corre do centro. Porque para todos que vão buscar uma religião, eles querem fórmulas, eles querem milagres, né? Eles querem chegar lá e o gênio da lâmpada vai resolver o problema para eles. E não é bem assim. O Espiritismo me mostra que não é assim. Que a gente tem a nossa parcela, que a gente tem que fazer a nossa parte. Os centros espíritas oferecem atividades diversas, que vão do estudo doutrinário, evangelização de crianças e adultos, cura ou melhoria de enfermidades do corpo físico ou do campo psíquico, ao socorro para as mazelas materiais de pessoas carentes, ações de promoção educacional e social. Conforme estrutura e capacidade de voluntários, podem se ater-se uma ou mais atividades como essas que acabamos de citar. Então, centro espírita, existem vários tipos de atividade. Todas as atividades voltadas para o bem. Dentro do centro espírita, a prática principal, caridade. Muitos corações que foram desenganados pela medicina tradicional e que receberam diagnósticos de pouco tempo de vida buscam nesses locais o consolo para suas angústias e apreensões. Outros anseiam, por exemplo, voltar a enxergar, andar, conceber uma criança, vencer estados emocionais perturbados. Muitos são espíritas, mas depositam na mediunidade de cura auxílio para suas amarguras mais profundas. Ou seja, muitos procuram o centro pela dor. Como eu falei, muitos vão lá no centro para resolver o seu problema.
O centro, ele não vai resolver o problema, ele vai ajudar você a passar pelo problema e você resolver o seu problema. Porque foi como Jesus disse, a sua fé é que te cura. Não é acender vela, não é andar ajoelhado, não é uma imagem. Mas se você tiver fé que uma imagem vai resolver o seu problema, a imagem vai resolver, mas não é a imagem, é a sua fé na imagem. Em meio ao cenário de crescimento expressivo do número de centros espíritas no Brasil, foi fundada a Casa Espírita Companheiros da Luz, em 10 de junho de 2013, na cidade de Birigui. Em geral, os centros espíritas têm um dirigente espiritual conhecido como mentor e que orienta as atividades ali realizadas no cotidiano. Então, dentro do centro, tem um mentor. Lá nessa casa de Birigui, essa Casa Espírita Companheiro da Luz, Dr. Ludoig é o mentor do centro. Esse espírito, que se apresenta sempre de forma muito respeitosa e leal à ciência e ao bem comum, acompanha os labores mediúnicos do médium Sérgio Júnior. Eu não vou ficar falando Xerxes, não, porque eu vou ficar errando o nome dele. Então, eu vou chamar ele de Sérgio Júnior, que eu acho que é melhor, para a gente poder entender. Xerxes, essa palavra Xerxes, tem hora que ela sai, que nem saiu agora, e tem hora que ela não sai. Então, eu vou tentar falar Sérgio Júnior, que eu acho que isso é melhor. Então, o médium recebe esse Ludoig. O Sérgio é médium e o Ludoig é o mentor dessa casa, chamada Casa Espírita Companheiros da Luz, que fica em Birigui. Vamos decorar essa parte aí para a gente entender o livro, né? Sérgio Júnior, desde que o médium tinha 18 anos. Sérgio é um dos autores desse livro. Possui a mediunidade de cura de forma mais ostensiva e contribui diretamente para as principais atividades da Casa Companheiro da Luz. Então, Ludoig é o mentor do centro e o Sérgio é o médium da casa. E autor desse livro. Deixa eu escrever aqui, autor do livro. O grupo mediúnico deste centro é formado por médiuns sérios e que estudam a doutrina dos espíritos. Sendo assim, conseguem potencializar os ensinamentos dos espíritos com práticas seguras e orientadas. A Casa Espírita Companheiros da Luz oferece palestras públicas, estudos regulares de obras espíritas, evangelização para criança. Então, o centro de Birigui. Birigui, eu já fui nessa cidade, eu acho. Oferece também os tratamentos espirituais que ocorrem todo mês, sob a coordenação do espírito Ludoig. Então, eles têm várias práticas lá dentro dessa casa espírita. As atividades de curas espirituais alcançam pessoas do entorno de Birigui e de vários outros pontos do Brasil. Os tratamentos englobam atendimento fraterno, desobsessão, cirurgias espirituais, passes magnéticos, arte cura, água fluidificada e fitoterapia. Quando mencionamos a palavra cura no título deste livro, estamos nos reportando aos tempos de Jesus, atendendo-nos à tradução grega deste ato que significa reestabelecer a saúde. Então, cura aqui é restabelecer a saúde. Então, frisamos todas as vezes que nos reportamos ao ato de curar, estamos nos referindo a indivíduos que tiveram a sua saúde restabelecida. São centenas de pessoas já atendidas na Casa Espírita Companheiros da Luz, cada um com suas características próprias esperançosas de cura ou alívio de dores, embora a instituição não possa prometer nenhum tipo de certeza ao restabelecimento da saúde de nenhum frequentador. Então, não é porque está falando que a casa trabalha com cura que quem vai lá buscar a cura já vai sair curado. Depende muito da fé de cada um. Isso daí é o que a gente está martelando aí desde o princípio do texto, né? Não adianta você ir num lugar e falar, faz o sol na minha vida que o sol vai ser feito. Isso aí é coisa de Deus, não é do homem. Mas se chegou o seu momento de curar, se chegou a sua fé tão forte, é tão grande,
o seu desejo de cura é muito forte dentro de você, você vai buscar, você bateu a porta e a porta se abriu. Pode acontecer. E está sendo para mim, gente, principalmente, uma esperança tão grande dentro desse livro, das coisas que está sendo falado, porque eu tenho minha comorbidade. Eu já curto ela, né? Não é que eu sou masoquista, não, mas eu já entendi que veio para o meu bem, que é para me tornar uma pessoa melhor, um espírito mais evoluído, um pouquinho, né? Mais com um entendimento mais claro sobre a vida, sobre principalmente a vida espiritual. Então eu sei que a comorbidade não veio para me fazer mal. O meu corpo está se deteriorando, mas o meu espírito está aprendendo. Então eu já estou até acomodada aí diante dessa situação, eu já estou conformada. Mas vem aqui um fachinho de luz do tipo assim, você pode dar uma estagnada nessa doença. Você pode até não se curar totalmente, mas você pode saber levar essa doença até o final. Você não precisa ficar entrevada numa cadeira de roda ou numa cama, dependendo de ajuda dos outros. Já pensou se eu chegasse assim no final da vida? Ninguém quer. Por mais que a gente faça alguns combinados no plano espiritual, chega aqui a gente quer mudar alguma coisa porque o bicho pega, não é verdade? Então, para nós é um refresco saber que existe a possibilidade da gente dar uma freada na doença, pelo menos, da gente restabelecer uma parte da nossa saúde que se perdeu. E o centro, não só esse que está sendo citado, o Companheiros da Luz em Birigui, como todos os centros espíritas, eles trabalham para isso, para que você possa melhorar a sua saúde. Agora, eles dizem, né, você vem, você vai restabelecer a sua saúde à medida que você fizer a sua parte. Então, não é garantido você chegar no centro espírita e, eu vou me curar. Porque se fosse assim, eles iam colocar a placa lá, venham até aqui que a gente vai dar cura para vocês. Seria uma propaganda enganosa, porque cada um é um. Cada um tem o seu momento de despertar. Cada um tem a sua prova a passar. Então, lá existe o trabalho, pode existir a cura, pode existir o restabelecimento da saúde ou não. O trabalho espiritual apresenta esperanças e possibilidades, mas jamais certezas. Possibilidade, mas jamais a certeza. As razões para tal serão compreendidas ao longo da leitura desse livro. Então, eu estou falando por alto, né? Que depende da nossa vontade, da nossa necessidade de passar por aquele problema, depende do porquê que nós estamos naquele problema. Aí a gente continua nele ou não. Então, cada caso é um caso e deve ser estudado isolado. Não é porque vai lá 100 pessoas na casa espírita que as 100 vão sair curadas. Não, pode ser que uma só saia curada. Porque chegou o momento dele. Ele já passou por tudo que ele tinha que passar, não tem necessidade de continuar naquele problema, então a espiritualidade já entendeu que ele melhorou, então vamos dar um jeito na saúde dele. Mas o livro vai estar explicando melhor isso. É o que a introdução aqui nessa parte 3 está dizendo. E a segunda-feira a gente continua na introdução ainda, na parte 4, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e vamos continuar nessa esperança que, quem sabe, já chegou a nossa vez de compreender as nossas passagens, né, mais duras e que tá chegando aí perto o momento da gente poder melhorar fisicamente, já que moralmente a gente tá dando um saltinho aí. Espero que sim.